gente fazer a apresentação. Ô, Isa, pode falar. Professora, em questão dos boletins, meu pai não vai poder buscar meus boletins, porque ontem ele ficou o dia inteiro fora, hoje ele também vai ficar o dia inteiro fora. Aí quando for assim, depois ele vai lá na escola e busca, quando as coordenadoras estiverem lá, terça e quinta, tá bom? Então vamos começar a nossa live. Eu quero fazer uma oração, né, a nossa acolhida, como sempre, e eu quero colocar aqui para a gente poder estar orando pela nossa escola, pela nossa diretora, pelas coordenadoras, para a gente estar fazendo oração pelos professores, por vocês, crianças, porque nesse mês se comemora o Dia dos Professores, não é mesmo? E o Dia das Crianças, né? Que possamos colocar na presença de Deus, agradecer por termos a oportunidade de quê? De estudar, de ter bons professores, de ter uma boa escola, não é mesmo, Giovana Marra? Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, não é mesmo, Fábio, John? Então, que Deus venha nos abençoar, né? Então, curva sua cabeça, faça sua oração, agradeça a Deus, né? Apresente a mamãe, o papai, todo mundo. E se você tiver dúvidas, à medida que nós formos corrigindo as nossas atividades, vocês observaram que as nossas atividades não são muitas, né? Principalmente essa semana, é vídeo, não foi mesmo? Vídeo nós fizemos, cantamos, né? O César fez um bolo de aniversário pro pai dele. Pensa, né? Então Professora, Oi. eu fiz o bolo, só que aqui em casa eu esqueci de filmar. Aí quando eu fui tirar a foto, o bolo não durou nem 2 dias. O Carlos Augusto, alguns alunos me enviaram as filmagens, e aí é onde que eu falo para vocês. Deixa eu esclarecer aqui. Não enviei a foto para a professora, não enviei o filme. Você vai entrar naquela lista de aluno que não está fazendo atividade. Então, vamos, né, ter consciência, a gente já está grande, ter consciência daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu não devo fazer, tá bom? Porque a professora não está aqui para prejudicar, eu quero te ajudar. Então, se você não fez atividade, eu tenho que repor a atividade que você não fez. Então, professora, essa é a atividade que a senhora disse que quer que a gente faça uma receita, não é? Isso, com a mamãe ouvindo uma música no fundo. Hoje eu e minha mãe, nós vamos fazer um bolinho de aveia. Então tá bom. E nós vamos filmar. Tá. Professora, Quem não conseguiu? Pode falar, João. Eu te mandei o vídeo hoje, só que eu esqueci de colocar a música. Não tem problema não, eu vi aqui, tá? Olha só, os meninos que não filmou, tira uma foto e me envia, tá? Porque faz parte do projeto que a gente começou de OPE. Então, vocês observaram que nós terminamos o livro de OPE? Quem observou isso? Eu. Isso aí, lá. Nós terminamos o livro de OPE. E aí, o que acontece? Esse 4º bimestre, nós vamos trabalhar com projeto de vida. Então, o que é um projeto de vida? Quem sabe me dizer o que é um projeto de vida? Projeto de vida. Projeto de vida, nós vamos trabalhar com o projeto da empatia familiar. Professora, projeto de vida é você saber o que fazer. Isso, Arthur Menezes, parabéns! Isso aí, que bom, fico feliz de você participar, isso aí. Isso mesmo, meninos, vocês têm que participar. Os meninos que a professora, às vezes, porventura, não chama, né, não fala o nome, aí você desativa seu microfone e participa da aula. Parabéns, isso mesmo. É isso que a professora quer. Então, nós vamos trabalhar com projeto de vida, nós vamos trabalhar com o nosso projeto da empatia familiar em tempos de pandemia. Mas o que é empatia familiar em tempos de pandemia? É isso que vocês fizeram. Fazer uma receita de bolo com a mamãe, fazer Vocês viram um brigadeiro que a professora colocou no plano de estudo? Que delícia que tava a foto. E eu ia comer ele todinho se fosse pra mim. Lembra do que a gente fez em sala de aula? Vocês lembram que nós fizemos em sala de aula? O doce de leite ninho e ouvir uma música? Lembra disso?
Então, isso se chama empatia. Empatia. Então, nós vamos trabalhar isso esse bimestre, tá bom? Em português, o que nós vamos trabalhar, professora Michele? Nós trabalhamos verbos, né? Então, nós vamos trabalhar tempos verbais e o principal conteúdo que nós vamos trabalhar esse bimestre é com a gramática, tá bom? Tudo bem, Yasmin? Não estava funcionando, né? A professora até viu que recebeu uma mensagem no WhatsApp, mas é porque eu não posso ficar muito olhando no celular, tá bom? Então, meninos, nós vamos trabalhar a partir da semana que vem. Então, já vou falar para vocês ir adiantando, porque tem muitos alunos que gostam de estudar antes que comece. Nós vamos trabalhar com o projeto Soletrando. Então, eu vou dar uma lista de nomes para vocês. Vocês vão estudar esses nomes e na live eu vou chamar um aluno e eu vou falar a palavra, ele vai soletrar a palavra para mim e eu vou verificar se ele acertou ou não, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse projeto Soletrando para a gente melhorar a nossa gramática, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Procure sempre fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente cresce, né? A gente livra das nossas angústias, da nossa dor, não é verdade? Então, procure sempre fazer a vontade de Deus e juntos venceremos, bom? E aí, olha só essa imagem, o que ela representa para nós? Alguém sabe me dizer? Sabe, Giovana Marra? O que ela representa para vocês? Professor, Pode falar, Eloá. Peraí, Arthur, fala, Eloá. Deixa pra lá, vai. Fala, Arthur. professor, isso daí explica Dia das Crianças ou os direitos das crianças? Olha só, estamos longe, porém conectados por um fio invisível. Esse fio invisível se chama o quê? Amor, caridade, respeito, compaixão, fraternidade, tudo que nós aprendemos durante o ano. Respeito, mansidão, não é mesmo? Português. 1. Faça a leitura do livro de português. 2. Página 26 e resolva as questões 1, 2, 3 e 4. César, ativa seu microfone. Vamos participar. Lê para mim. Leia as frases a seguir e observe as palavras em destaque. Shirley sentiu-se bem com aquela roupa. Julieta tinha mau gosto para vestir-se. Aí, isso aí. Mal com L ou mal com U? Mal com U. Isso. Então, vocês entenderam a diferença de mal com L e mal com U? Ontem a Yasmin falou assim, professora, Michele, é um pouco confuso. É um pouco confuso, mas se a gente treinar, eu vou passar mais exercícios, porque esse é um conteúdo de prova, tá bom? Então, anote aí, esse é um conteúdo de prova. Se você está com dificuldade, nós vamos fazer exercícios, eu vou colocar na lista extra, tá bom? Pra gente tirar essa dificuldade do contrário de mal com U e o contrário de mal com L, tá bom? Anota no seu caderno que é conteúdo de prova, e aí na aula, que foi a aula de ontem no YouTube, a professora Michele explica a diferença dos dois termos. Mas mesmo você ficando com dúvida, eu vou passar mais exercícios para nós realizarmos, tá bom? Fique tranquilo que nós vamos aprender juntos. Questão 2. Escreva as frases acima, dando as palavras destacadas sentido contrário. Shirley sentiu-se mal com aquela roupa. Julieta tinha bom gosto para se vestir. Agora observe. Mal com U é o contrário de quê?
Bom. Mal com L é o contrário de bem. Yasmin, você que está com dúvida, ativa seu microfone para mim. Pronto. Isso. Faça a leitura para a professora. Agora observe. Mal, contrário de bom. Bom. É o contrário de bom. Vocês conseguem compreender quando a professora fala que mal com U é o contrário de bom? Mais ou menos. Por quê? É o contrário. Se eu tenho mal com U, é o contrário de bom. Eloá, Isabela. Isabela, entendeu? Sim? Não tô vendo. Vamos lá. Mal com L, Yasmin, continua. Mal com L é o contrário de bem. De bem. Então, eu tenho o contrário de bom e tenho o contrário de bem. Toda vez que eu me referir ao contrário de bem, vou utilizar mal com L. E toda vez que eu tenho o contrário de bom, vou utilizar mal com U. É normal ficar confuso? Sim, é normal. Não tem problema nenhum. Mas o que eu devo fazer nesse caso? Fala, Eloá, pode falar. Eu não tô conseguindo ver o slide, não. Oi? Não tô conseguindo ver o slide. Quem mais não tá conseguindo? Porque tá sendo apresentado. Todos estão vendo? Sim? Eu tô vendo, professora. Será que você mexeu em alguma coisa aí, lá no celular? Porque tá apresentando para todos. Ô, professora, eu também não tô vendo. Olha pelo livro. Não, André. Tô lendo aqui o message. Ele aqui, para mim, está sendo apresentado, meninos. Deve ser que você clicou em alguma ícone do seu celular. Porque se tem alguns alunos que estão vendo e outros não, significa que você mexeu em alguma coisa no seu celular. Eu não Tá mexi, bom? não. De qualquer Procura forma, na lista de alunos da live. Vai aparecer outra Michelle aí. Você clica, vai ser o slide. Acontece isso às vezes comigo. Hein, meninos? Não é não. A Michelle é a Yasmin. Ela tá no celular da mãe dela. Tá bom? Eu tô administrando aqui. Pode deixar que tá ok. Tá bom? Então, de qualquer forma, Eloá, como tá aparecendo para alguns alunos e para mim tá aparecendo que está sendo apresentado, eu vou deixar ele gravado. Aí você olha depois, tá bom? Tá bom? Pode ser? Ah, professora, eu ainda tô com dificuldade. Assista novamente a minha aula amanhã, de ontem, aliás, que amanhã não tem aula, né, pra gente. Então, eu tenho o contrário. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Regra prática. Emprega-se mal com U quando puder ser substituído por bom. Então, quer dizer o seguinte, se dá para ser substituído por bom, então é mal com o quê? Mal com U. Isso mesmo, Isabela. Isso, Emanuele. Mal com U. Se eu posso substituir o bom, é mal com U. Isso. Professora, será que esse negócio aí eu vou aprender? Vai sim. Tô com dificuldade. Então, o que eu vou deixar gravado e eu vou postar depois da nossa aula. Você vai fazer essa cópia que tá aqui nesse slide no seu caderno. Isso é memorização, tá bom? O que você vai fazer? Vai colocar a regra, vai escrever a regrinha prática de mal com U e mal com L. E quando, professora Michelle, tô com dúvida. Quando eu vou empregar o mal com L? Quando ele for substituído por bem. Quando der para me substituir por bem. Ok? Olha só, emprega-se bom. Bom é o contrário de mal com U. E bem é o contrário de mal com L, na construção de outras frases. Use o espaço a seguir. Então, vamos lá. Elabore frases com mal com U, mal com L e bom, bem, para aplicação da regra. Vamos ver alguns exemplos? Agora sim. Olha só. Ela ficou muito mal depois daquela notícia.
ela ficou muito bem depois daquela notícia. Deu para substituir o mal pelo bem? Deu. Então, tá correto. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos substituir pelo bom. Ela ficou muito bom depois da notícia. Veja que não tem concordância. Ficou esquisito, não ficou? Ela ficou muito bom depois daquela notícia? A gente fala assim? Você consegue falar assim? Ah, ela ficou... Nossa, minha avó ficou muito bom depois daquela notícia. Olha o tanto que fica esquisito. Nossa, meu tio ficou muito bom depois da notícia que o filho dele passou de ano. Não fica esquisito? Agora vamos falar assim, ó. Ela ficou muito bem depois daquela notícia. Olha que legal. Não fica até mais suave a frase? Não fica assim, não fica? Ela ficou muito bem depois daquela notícia. A Isabelle ficou muito bem depois daquela notícia. A Maria Eduarda ficou bem depois daquela notícia. Passou de ano. O Alex ficou bem depois daquela notícia. Olha só, não fica até mais suave? O Arthur Menezes ficou bem depois que participou da aula, porque ele ficou sabendo que ele passou de ano. Olha só a frase, viu? Ficou bem. Não fica legal? Agora, ele ficou bom depois daquela notícia. Mas como assim? Né? Entenderam o contexto? Então vamos prosseguir. Pedro fez uma brincadeira de mau gosto com seu colega. Olha só. Pedro fez uma brincadeira de bom gosto com seu colega. Ficou legal, né? Uma brincadeira de bom gosto. Agora, Pedro fez uma brincadeira de bem gosto. Fica legal? Vamos lá. O César fez uma brincadeira de bem gosto. Nossa, olha, ficou bem gosto, ó. Existe? Não existe. Então, o César fez uma brincadeira de bom gosto com a professora. Fez um bolo para ela. Olha aí que legal. Ainda a parte melhor que fez um bolo, né? De chocolate. Aí, né, César? Vamos prosseguir. Bom dia, Cecília, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, ela ficou bem depois daquela visita. Vamos trocar o bem? Ela ficou mal depois daquela visita. Então, vocês conseguiram compreender a concordância? Qual é o contrário de bom, o contrário de bem? Mal com U, mal com L. Conseguiram? Conseguiu, Isabela? Desativa seu microfone aí para mim. Ativa, aliás. Sim, professora. Sim, então vamos para participar aqui comigo. Fala a próxima. Ele era muito bom para sua filha. Isso. Bom é o contrário de qual mal? Com U ou com L? Com U. Vamos prosseguindo. Agora, na nossa aula de matemática, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eloá, Alex, Arthur Menezes, que eu estou gostando de ver participando da nossa aula. Vocês estão com dificuldade no conteúdo proposto de português que a professora trouxe hoje para nós? Não. Ok. Isso aí, Isabela. Por que, professora Michele, você está fazendo essa pergunta? Porque é conteúdo de prova, tá bom? Os alunos... Professora, português eu tô dando umas erradas, mas matemática eu tô indo bem. Tá indo bem, né? Isso aí. Mas nós vamos fazer mais exercícios relacionados a esse conteúdo. Então, não se preocupe, porque... E outra coisa, os alunos que tiverem dúvida, pode me chamar no WhatsApp, ok? E aí a gente dá um jeitinho. Vamos prosseguir. No nosso conteúdo de matemática, o que nós estamos trabalhando, meninos? Quem sabe dizer qual é o conteúdo? Gramática. Não, de matemática. Gráficos. Gráfico, isso mesmo. Muito importante. O que eu observei quando eu passei a atividade? Eu observei que vocês estão tendo dificuldade na hora da interpretação do gráfico.
Então, o gráfico, deixa eu esclarecer aqui para vocês. O gráfico, em matemática, o que eu tenho que observar, professora Michele? Eu tenho que observar o título do gráfico. Eu tenho que identificar, meninos, se o gráfico é de setor. Quando o gráfico é de setor, é aquele famoso gráfico de pizza, aquele redondinho. Tenho que observar se o meu gráfico é de barra. É aquele que tem formato de retângulo, tem uma barrinha nele. Observei se ele tem título, qual gráfico é. Uma coisa muito importante, eu tenho que observar se o meu gráfico possui uma legenda. Se ele não possui legenda, como eu, aluno, vou fazer para interpretar um gráfico? E vamos observar o seguinte, nós trabalhamos em português o quê? Notícias e pesquisas, não foi? Na semana passada? Olha o tanto que é importante. Um conteúdo, ele vai puxar outro conteúdo. Então, nós trabalhamos pesquisa, não foi? O gráfico, ele é muito importante nesse momento. Por quê? Porque quando eu faço uma pesquisa, eu preciso mostrar para o leitor o que eu pesquisei. E é a partir do gráfico que eu vou fazer isso. E aí, nós trabalhamos em matemática o que também? Porcentagem, não é? Principalmente o gráfico de setor, né, Loá? Que é aquele gráfico de pizza, ele vai mostrar para mim porcentagem, vai colocar porcentagem, e eu preciso interpretar o meu gráfico, ok? Vamos lá. Faça uma leitura do livro de matemática 2, página 25, e responda as questões 1 e 2. Olha só, que gráfico é esse? Quem sabe me dizer? Isso, olha só. Fez uma observação importante, Ana Clara. Ela leu o quê? O título. Histórico de consumo. Esse é um gráfico de barra. Olha só. Olha aqui a barra dele. Aí alguns alunos, professora, eu não estou conseguindo entender a tarefa de matemática. Não foi, Eloá? Não estou conseguindo compreender. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer a leitura desse gráfico aqui, ó. Eu tenho que ler. Olha o título. Quais são os números que estão em destaque aqui, ó, para mim? Se trabalha com mês. Olha que está trabalhando com mês. Qual que é o ano que está trabalhando? 2011, 2010. Olha os gráficos. O gráfico vai trazer para mim a informação que eu preciso saber. Aí fala assim, ó, que gráfico é esse? Olha, gente, está escrito aqui de vermelho, ó. Gráfico de barras. Yasmin, ativa seu microfone, pode fazer a leitura. Responda. A. No período registrado no gráfico, em que mês o consumo foi maior e em qual mês o consumo foi menor? Aí eu coloquei que o mês que foi mais usado, né, foi agosto, foi o mês mais... e novembro foi o mês menos usado. Isso. Então, ela fez a leitura. Então, olha aqui. Tem um microfone, é seu, César? Desativa. Tá dando microfonia. Olha só, aí perguntou qual foi o mês. Então, ela veio aqui e fez a leitura. Qual foi o mês? Agosto de 2011. Foi isso? Então, tá correto. Qual foi o mês que foi mais usado? Em agosto. Qual foi o mês que foi menos usado a energia elétrica? Então, a gente vê qual foi o mês. Ela, olha, observa aqui com a professora. Novembro. Por quê? O gráfico de barras está mostrando para nós aqui, ó, uma quantidade menor. Isso. Então, eu vou fazer a leitura do que está aqui. Então, esse conteúdo que nós vamos trabalhar no quarto bimestre são conteúdos que nós precisamos interpretar o que está falando para a gente. Então, nós vamos, né, trabalhar com pesquisa em português, trabalhar com gramática, trabalhar com gráfico, tá bom? Ok? Vamos prosseguir. 2. No período registrado no gráfico, em que mês o consumo foi maior? Né? Isso aqui a gente acabou de fazer. B. Alguém quer ler? A B?
Pode ler, Eloá. Eloá. Professora, resposta ou pergunta? Pergunta, pode ler. Que informação do gráfico podem ser observadas para responder às questões anteriores? Olha só, podemos observar as barras do gráfico, não é isso? O gráfico é de quê? Barra. Então, o que você observa? Barra. E na hora da prova de matemática, se vocês não colocarem isso, é porque é falta de atenção. Nicolas, Eloá, colocar a resposta completa, porque eu sei que vocês têm capacidade para isso. Vocês são bastante inteligentes e estão respondendo as provas de qualquer jeito. Não faça isso. Coloque a resposta bem completa. Felipe, Pietro, podemos observar barra, podemos. Então, a pergunta é, que informações do gráfico pode ser observada? Eu não vou colocar lá na resposta na prova barra. Como assim, barra? Não. Podemos observar as barras do gráfico ou números da coluna, consumo em km, quilowatts-hora. Bom, vamos lá. C. Qual é o único mês entre o que aparece no gráfico que tem dados registrados em 2 anos diferentes? Que mês que é esse? É o mês de agosto. Isso mesmo, Isabela, isso mesmo. Mês de agosto de 2010 para 2011. Houve um aumento de 106. Isso, parabéns, Isabela, isso mesmo. Eu tenho que olhar no gráfico e ver qual a informação que ele está passando para mim. Quer participar também, Cezinha? Tá prestando atenção? Seu microfone tá dando microfonia, não vai ter jeito, né? Você viu? Chega, tá alto. Ciências. Vamos lá para a nossa atividade de ciências. Gente, na nossa conteúdo de ciências desse mês, desse quarto bimestre, nós vamos trabalhar células do nosso corpo, nosso DNA. E vocês fiquem bem atentos, porque talvez na prova eu vou pedir para vocês desenhar uma célula do nosso corpo. Então tem que ter o quê? Oi. Essa eu fiquei com muita dúvida. Olha só, gente. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que é a mesma dúvida da Yasmin, para toda a turma. O nosso livro, ele não traz um texto base. Não traz. Você viu? Você observou isso? Se ele não traz um texto base, o que você tem que fazer? Pesquisar no Google. Quando você pesquisa, vai sair a resposta para você lá. Então, não é motivo para a gente ficar descabelar. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Não. O que nós vamos fazer? Eu tô aqui para te ajudar. Então, o que você vai fazer? Inclusive, o próprio livro pede, faça uma pesquisa. Porque ele não traz para a gente um texto base. Professora, ainda fiquei com dúvida. Não tem problema. Você vai lá no nosso plano de aula, porque o livro não dá o texto, mas a professora te dá. Você volta no nosso plano de estudo, porque vai ter um texto base para você fazer. Tá bom? Então, várias células humanas apresentam formatos diferentes. Você sabia disso? Então, agora elabore uma hipótese que explique o fato diferenciado das células. Professora, procurei no meu livro, não tem. Então, o que você vai fazer nesse caso aqui? Pesquisa. Fala a sua resposta para mim, Manu. Lara. A Lara tá aí? Ativa seu microfone. Respondeu, Lara? Respondeu, Arthur Menezes? Respondeu? Lê para mim a sua resposta. Posso ler, professor? Arthur, você vai ler? Arthur Menezes, você vai ler? Não, professora. Tá bom. Pode sim, Arthur. Arthur, pode ler. Estabelecer uma associação entre forma e função das células. Apresentam formas diferentes, pois as funções são diferentes. Tem várias funções. Quem mais quer ler a resposta?
Emanuele Rocha, tá aí? Manu Rocha, Carlos Augusto, pode ler? De jogo. Carlos, pode ler a sua. Eu coloquei achatadas, cúbicas e colunares. Isso mesmo. Achatadas, cúbicas. Você achou essa resposta aonde? No texto. Exatamente. Então, toda vez que não tiver no nosso livro, a professora vai colocar no plano de estudo. Se não tiver lá no plano de estudo, você tem que fazer uma pesquisa. Bom? Beleza? Prosseguimos. Alguém quer ler? É, professora. Pode ir. 12. No núcleo das células, encontramos material genético responsável pelas características hereditárias. Pesquise quais são as características e como o núcleo da célula contribui para que sua transmissão. Não se esqueça de identificar a fonte de consulta. Uma célula, de acordo com o controle genético, possui um formato relacionado com a função que desempenha nos vegetais, morfologia e umidade e uma razão de presença da parede celulósica. Isso mesmo. Às vezes o nome é meio engraçado, né, Isabela? Mas é isso mesmo. Nós vamos pegando o ritmo, porque lá no 6º ano, quando vocês pegarem aula com a professora Alessandra, ela vai explicar direitinho para vocês. Inclusive, esse ano era para nós fazermos que é o nosso próximo conteúdo de ciências, né? Sistema digestório, que é o sistema digestivo. Eu até levei para vocês uma maquete, lembra? Que eu levei uma maquete lá na sala de aula para vocês verem como que é o sistema digestório? Muito legal, né? Por isso que quando eu fui abrir meu livro, eu abri no final da página, tinha essa página transparente aqui com um sistema digestório. Isso mesmo. Na nossa próxima aula de ciências vai ter sistema digestório. Conteúdo de prova também, tá bom? Então vamos para a nossa 13, porque o tempo nosso já está encerrando e eu preciso fazer a chamada. Diferentemente dos seres humanos e dos outros animais, alguns seres vivos são constituídos por uma única célula. Ou seja, eles são a própria célula. Faça uma pesquisa. Vocês observaram que a 12 era para fazer uma pesquisa. A 13 também era para fazer uma pesquisa. Então, o livro está te pedindo para você fazer isso. Ele não está falando que você já tem que ficar sabendo de tudo. Ele está fazendo para você ter um conhecimento prévio. Que é igual a professora fala, a gente tem que ter um conhecimento prévio. Para chegar no outro ano, quando o professor for falar, você tem esse conhecimento prévio. Tá? Oi. A 11, eu coloquei uma resposta que eu não sei se ela pode ser. Qual que é a resposta da 11? A 11 é pessoal. Quando a resposta é pessoal, é aquilo que é a sua opinião, tá bom? É aquilo que você pesquisou. É um conhecimento prévio. Não significa que tá certo ou tá errado, tá? Isso aí mesmo. Faça também uma ilustração e não se esqueça de inserir a sua fonte de consulta. Então, além de você pesquisar, você tem que colocar onde você pesquisou, tá bom? O objetivo dessa pesquisa é resgatar o conhecimento que foram trabalhados em anos anteriores. Tá vendo? Você só precisa de um conhecimento prévio. Procure ilustrar e descrever seres vivos unicelulares, como o que é unicelular? Bactérias, alguns fungos, entre outros, tá bom? Então, seres vivos unicelulares. Isso, Isabela. A Isabela desenhou ali, tá me mostrando, ficou top. Isso mesmo. O que é seres vivos unicelulares? Bactérias, fungos, tá bom? Olha, nossa aula de hoje acabou. Estudar é conhecer mundos diferentes. Depois que terminar, manda a foto pra mim. Quem já enviou, ok. Professor, até que horas que pode buscar o boletim? Tá lá no grupo, Nicolas. É pra buscar hoje? Tá no grupo, meninos, é pra buscar hoje. Tá lá no grupo, olha lá. Deixa eu falar aqui um negócio com vocês. Da nossa aula aqui, Preciso tratar da nossa aula, porque tá encerrando aqui. Calma, senão eu vou esquecer. Desativa o microfone. Todo mundo tá dando microfonia.
Isso. Então, os conteúdos, tratando aqui da nossa aula, meninos, os conteúdos que foram apresentados hoje são conteúdos de prova. Então, se você tem dúvida, anota e envia para mim. Se não tem, faça anotação no seu caderno, porque a prova do quarto bimestre também é feita por prova de pesquisa, não é mesmo? Então, se você tem dúvida, mande para mim, tá bom? Ok?